Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Com Wilma Farias e Maiara Angel. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rádio Ceará News. Eu sou Maiara de Oliveira, está começando mais um Prosa Cultural, o nosso programa para falar sobre cultura local aqui da Rádio Ceará News. A nossa proposta é prosear, conversar com quem faz cultura no estado do Ceará. De segunda a quinta a gente está no ar às 5 horas, 17 horas, e todo dia uma conversa diferente sobre alguma linguagem da arte. Artes visuais, teatro, dança, cinema, música, fotografia, literatura, design e muito mais. Esse programa tem a produção de Will Farias, que está aqui do meu lado e vai já falar com vocês, e a apresentação também, nós duas, eu, Maiara Angel, e ela, Will Farias. Se você quiser acompanhar o nosso programa, você pode nos acessar através do nosso site, www.cearanews.com.br, ou pode também ver as nossas redes sociais. A gente está ao vivo através do Facebook, e a gente também solta o nosso conteúdo no Instagram, né? Instagram, Twitter, YouTube. Então você pode procurar por nós, por esse arrobinha que você está vendo aí agora na sua tela, Rádio Ceará News, Ceará com S-I. E aqui do meu lado nós estamos com ela, maravilhosa, com cabelo de cor incrível, olha isso, poderosa. Oi, Will. Oi, Mai, boa tarde. Boa tarde, gente. Hoje nós estamos aqui, mais um dia, hein, gente, guerreiros. Mais um. Mais um dia desse programa maravilhoso, que é Minha Menina dos Olhos. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que eu acho bem interessante, porque ele lida muito com essa questão do lúdico. E é sobre arte do circo, arte circense. E vamos ter essa prosa com o Manuel Neto, que está aqui. Manuel é ator, contador de histórias e educador social. Seja muito bem-vindo, Manuel. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, né, de poder vir aqui falar com vocês sobre esse assunto maravilhoso. Assim, eu queria começar elogiando o microfone da nossa amiga, que é maravilhoso, é incrível. Todos Linda querem demais. esse microfone da Mudou o Mai. microfone. Então, gente, é um prazer My precious. imenso vir falar com vocês aqui hoje. Que maravilha. Eu sei que o Manuel está com um espetáculo em cartaz que se chama De Conto em Conto. E ele acontecerá hoje, às 20 horas, no Teatro Dragão do Mar. Manuel, fala pra gente sobre esse espetáculo, meu Deus, eu estou confusa. Espetáculo que se chama De Conto em Conto. Eu sei que ele envolve umas fadas, umas bruxas, uns baús mágicos. Conte-me mais. Esse espetáculo, ele nasce de muitas histórias que começaram a acontecer na minha vida, né, desde que eu ingressei nas artes cênicas no geral, porque eu traço esse paralelo entre circo e teatro, e aí quando eu conheço a música, e aí eu trago a música para dentro também, e eu saio recrutando uma série de coisas que, no final, misturando tudo, nasce esse espetáculo. Então, o De Conto em Conto, ele é música ao vivo, ele é performances de circo, ele é contação de história, poesia e diversão, né? Então ele traz toda essa magia e fala sobre infância. A gente procura nesse espetáculo trazer essa valorização da infância através das músicas, das performances, do figurino, das poesias. Então eu acho ele um espetáculo bonito nesse sentido, entende? Então, quando eu começo a trabalhar esse espetáculo, que eu começo a convocar pessoas para trabalhar comigo nesse espetáculo, a realizar esse sonho comigo, eu começo a perguntar a eles músicas que marcaram a infância deles, eu começo a pedir a eles
coisas que eles gostavam de ver, coisas que eles gostavam de ouvir, de fazer. E aí, numa grande reunião, assim, numa mesa redonda, a gente foi jogando tudo em cima da mesa. E aí nasceu de conto em conto. E por isso que se chama de conto em conto, porque ele reúne vários contos. Então, narra a trajetória de um circo que viaja pelo mundo contando histórias, colecionando histórias e guardando dentro de um baú. Sim. É como se fosse um baú de... Um baú cheio de linguagens artísticas, né? A canastrinha da Emília, né? Sim. Aquela caixinha da Emília que ela jogava tudo ali dentro, tudo pó de pilim-pim-pim e tudo. Uma caixinha deste tamanho, Sim. mas que cabe milhares de coisas lá dentro. Ou uma caixinha de Pandora, entre todos os seus segredos, aí tipo, abre. Exatamente. Além de ser essa caixinha, ele também é um espetáculo de memórias, pelo que você está falando. Exatamente. E é muito das memórias desses atores participantes. Sim. Os meninos que trabalham comigo são de uma trupe chamada Divertindo Kids. E aí são artistas circenses, artistas da música. E aí eu conheci eles no mundo, trabalhando mesmo. Eu resolvi me juntar a eles para ficar fazendo trabalhos junto com eles. E aí eu fui conhecendo cada um, vendo cada um de perto. E todos são pessoas maravilhosas, super artistas. E convidei eles para fazer esse trabalho junto comigo. Então, é uma trupe que já trabalha com criança, né? É uma trupe que são educadores sociais também. Nós nos conhecemos tanto dando aula quanto nos apresentando. E aí nasceu essa família, esse vínculo entre a gente, a partir daí. Bacana. Nós temos algumas imagens desse espetáculo. Ele acontece desde quando, Manuel? Esse espetáculo, a proposta dele já existe desde que eu nasci, não, brincadeira. Há muito tempo eu tenho ele na minha mente no papel, né? Então, eu começo a contar histórias para crianças em sala de aula, depois eu vou para a praça, e aí quando eu vou para uma praça, eu começo a chamar mais pessoas, aí começo a colocar uma música. Então, ele foi uma construção de tudo que eu venho fazendo. O espetáculo, no formato que ele existe hoje, apresentando, assim, ele está há 1 ano, entende? E aí, ele está há 1 ano circulando, juntando material, mas esse mês de setembro foi a nossa primeira temporada. Então, essa apresentação que acontece hoje, 26 de setembro, nós passamos o mês inteiro no Dragão do Mar, todas as quartas-feiras, e essa vai ser a última quarta-feira. Foi a nossa primeira temporada. Tá tendo um público maravilhoso, muito lindo. Tá tendo um retorno muito lindo. Imagina. Né? E assim, pra gente, pra mim e pras pessoas que estão à minha volta, é uma alegria muito grande ver esse espetáculo no formato que ele tá hoje, com o sentido que a gente sempre buscou, desde lá da sala de aula, passando pela praça, passando pelas escolas, até chegar como ele tá hoje. Quais foram esses outros lugares que vocês se apresentaram? A gente participou de alguns festivais, como o Festival de Circo Infantil de Canoa Quebrada, Circo Criança, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver errando o nome do festival. Mas a gente participou do Festival de Teatro Infantil, que foi em Pacajus. A gente participou da primeira Mostra Cultural de Artes Cênicas em Baturité. E esse ano, aliás, desde o ano passado, existe um projeto da prefeitura circulando, que é Show na Praça, Festa na Praça, Bom de Fortaleza. O Bom de Fortaleza. Bom de Fortaleza. E aí a gente apresentou 2 meses na Praça da Messejana e José Walter. Sim. A gente ficou outubro e novembro apresentando ele. E aí ele ficou guardadinho até a gente voltar agora em setembro nessa temporada. Maravilha. Então, é um espetáculo que trabalha com
algumas linhas. Essa linha da memória. Exatamente. São várias vertentes que preenchem esse espetáculo. Exatamente. São vários paralelos, assim. Desde o emotivo Exatamente. até o artístico, assim. Porque a linha da memória tem a linha de você cruzar várias linguagens artísticas. Isso. E, tipo, o principal é o circo. Isso. Mas você coloca ele em diálogo com outras linguagens. Exatamente. Isso é bem interessante. E também é um espetáculo que trabalha no viés da arte e educação, pelo que você fala. Exatamente. Eu conheci as artes cênicas através da educação. Eu fui aluno de projeto social. Uhum. Eu cresci em projetos sociais e depois eu me tornei educador e aí fui criando esse modo de trabalhar que eu sempre busquei educar através da arte. Sim. Essa preocupação com a mensagem, com a música que eu estou cantando, com a história que eu estou contando. Então, sempre teve esse viés. Mesmo que de uma forma mais despretensiosa, assim, mais livre. Quando a gente está criando, a gente não faz pensando no que a gente vai falar. A gente deixa vir chegando, nós vamos montando, vamos fazendo até que existe um formato. É isso, né? Tá aqui, nasceu. Mais ou menos por aí. Uma coisa que eu fiquei curiosa é que você falou que vocês reuniram memórias afetivas de vocês. Isso. E eram mais memórias relacionadas com música ou eram outras memórias? Olha, eu pedi música. Quais os tipos de música que tem, assim? Nós tocamos nesse show músicas do Toquinho, Aquarela. Aquarela, sim. O Caderno, né? No Toquinho a gente canta o Caderno, Aquarela. A gente canta músicas do grupo Palavra Cantada. Muito bacana. Muito lindo. A gente brinca com músicas de uma contadora de história lá de Recife, que é a Carol Levi. E aí a gente... acho que são esses, né? E tem uma música, tem Xuxa também, né? Teve uma Xuxa lá no meio, de Muito repente. essa rememoração da infância. Isso. Bacana. Vamos mostrar as imagens, porque a gente fica conversando e aí eu acabo esquecendo. E aí tem algumas fotos. Você quer comentar sobre algumas cenas? Essa apresentação, a gente fez uma especial de Dia das Mães. E aí foi para o projeto social do Circo Escola, lá no Conjunto Palmeiras. E foi uma festa para todas as mães dos alunos dos projetos e a gente se apresentou para elas. Comumente vocês se apresentam mais em periferias de Fortaleza? Existe essa linha, a gente está sempre nesses lugares. Sim. Sim. Pode mostrar mais, mãe. Aí já é no Teatro Dragão do Mar, já é mais recente. Esse sou eu. Esse é um momento de uma poesia que eu acho muito lindo, onde a gente fala de união. E esse recorte viram vários bonequinhos de mãos dadas. Sim. E aí a gente tem o circo. Traz mais essa... Exatamente. linguagem oficial de vocês. Toda a história vai se contornando através do circo. Então, a gente fala de balé, da menina que sonhava em ser bailarina e todo mundo dizia que não ia dar certo. E aí ela cresce e vira uma contorcionista do circo. Sim. Então, nós temos um número de contorção. E nesse momento é o menino que pula corda, que anda de bicicleta. E aí a gente vai trabalhando sempre Essas nesse ideias estilo. das brincadeiras. Exatamente, desse jogo perdido. E aí, nesse momento, eu dou corda nesse artista. E aí eu tô com uma chavinha ali atrás dele, e aí tem essa memória, que eu dou corda nele, faz aquela catraquinha, né? E aí eu dou corda e ele sai andando numa caixinha de música. Aí nós temos um número de parada acrobática, onde
normalmente a gente veria o homem sustentando a mulher. E aí nós temos uma mulher sustentando o homem. Homem. A bailarina sustentando o bailarino. No caso. Só para lembrar que quem está escutando a gente através do aplicativo ou do nosso site, que não está tendo acesso ao vídeo, né? A gente está mostrando aqui algumas imagens do espetáculo do Manuel. E você pode dar uma conferida no nosso Facebook, na nossa página, Rádio Ceará News. O nosso programa fica disponível lá para você dar uma olhadinha e conferir. As imagens são muito bonitas e tem uma linguagem realmente bem circense para quem gosta. É muito bonito de ver. Essa aqui é a próxima. Aí é a continuidade da imagem anterior. Sim. Então, essa música que a gente está interpretando, ele tem um jogo de saltos, acrobacias, paradas, que é uma música que fala de brincar. Sim. Então, ele sai pulando pelo meio do palco e é uma festa. Sim. E as fadas e bruxas, onde elas surgem? Elas surgem no decorrer da nossa vida, no nosso crescimento, e foram elas que construíram o baú de histórias. Então, o espetáculo ele inicia com a gente sabendo de onde veio aquele baú. Né? Então, foi um baú construído por fadas, enfeitiçado por bruxas, capaz de realizar desejos e, principalmente, feito para guardar histórias. Então, a gente começa com esse cortejo, a gente começa com essa poesia da construção do baú, de tudo que vem dentro dele. Bacana. O engraçado é que tipo, a gente está falando sobre memórias afetivas da infância, né? E vendo essas imagens que a gente colocou aqui agora, eu só consegui lembrar do especial de 10 anos da Xuxa. Não sei se vocês lembram, se vocês pegaram. Que ela fez um picadeiro de circo, que é a coisa... Até hoje, quando eu lembro de algumas cenas, eu tenho vontade de chorar. Porque era tão lindo e mexeu tanto com a minha infância. E aí, quando vocês estavam conversando, né, agora aqui, tipo, sobre essa questão de memória afetiva, que vocês buscaram pesquisar dos artistas que estavam com vocês, esses momentos, essas coisas que eles tinham acesso na infância, e eu lembrei muito disso, tipo, muito, assim, nossa, que nostalgia. Eu acho que deve ser mais ou menos o que passa com vocês no espetáculo, né, montando um espetáculo desse com essa temática. A gente vive isso, assim, a cada apresentação. O teatro é muito disso, né? Todas as apresentações é a mesma apresentação, mas não é o mesmo dia, não é o mesmo público. Sempre diferente. É sempre diferente. A emoção é diferente. O que a gente passou a semana vivendo coisas diferentes, então a gente leva coisas diferentes. Então, é sempre um novo momento. Sim. E a gente sai sempre com esse sorriso, assim. Terminou o espetáculo, sai todo mundo assim, sabe? Rindo. Parece que saiu da terapia. Porque é algo interessante quando a gente vai pensar sobre o que é o circo, toda essa aura que envolve, essa aura mágica, lúdica, que envolve o circo, essa experiência de... Porque ele nos leva para esse outro mundo, um mundo de magia. De maravilhoso. Possibilidades que não pensamos cotidianamente. E acho que a infância está muito ligada a isso também. Com certeza. Assim, eu sou um menino de interior, né? E aí eu fico pensando assim na minha infância e eu vejo o circo chega na cidade, levanta aquela lona e a cidade toda corre para ver. É uma mágica. Quando eu cheguei aqui na capital, aí eu vou compartilhar com vocês. Sim. Não, parece que não é a mesma coisa, sabe? O circo chega no bairro, mas não era a mesma coisa quando chegava lá no interior. É um outro espaço. Exatamente. Que você disse que é do interior, e aí vem a minha próxima pergunta. Conta pra gente, não é nem uma pergunta, é uma vontade de saber. Conte sobre a sua trajetória, como que o circo chegou na sua vida profissionalmente? Quais os caminhos que você percorreu para estar hoje aqui? Então, vou ficar emocionado. Brincadeira. Não, mas eu tenho um amigo que ele diz assim, o circo entra na nossa vida e não sai mais. Né? Você
ele impregna de uma forma, uma vez que você viveu ele, você não consegue desvivenciar, desvincular. Como eu te falei, eu fui aluno de projeto social, e aí existe um projeto social chamado Circo Escola. Aqui em Fortaleza nós temos 2, um no Conjunto Palmeiras e um no Bom Jardim. Sim. Que funciona dentro de um ABC. Falar de arte, a gente sempre bate no Bom Jardim, né? Então, é incrível. O Bom Jardim, ele é um bairro que concentra muita produção artística, incentivo de produção artística, projetos culturais voltados para lá. Tem bastante. Sempre tem alguém falando do Bom Jardim aqui. Sim. Muito maravilhoso. feliz. É incrível. E aí, uma extensão desse projeto chega à minha cidade, Baturité, né? E aí, lá em Baturité, eu fazia parte, antes de chegar ao Circo Escola, lá eu fazia parte de outros projetos sociais. Teatro, música, canto coral. E aí eu vivia nessa linguagem, assim. Eu ia para a escola porque tinha os projetos paralelos da escola. Era maravilhoso. E aí chega o circo e eu começo a vivenciar aquilo. E eu vou conhecendo, e aí quando a gente fala de circo, a gente pensa em palhaço. Era isso que eu ia te falar. Quando a gente fala de circo, a gente faz 2 associações. Ou é o palhaço, ou é o mágico. O mágico ainda fica em segundo lugar. Exatamente. O meu preferido eram os mágicos. Mas essa vinculação com o palhaço é muito forte. E não é só isso. Existem outras coisas. Exatamente. É porque o circo ele é uma arte de inclusão, né? Tanto é que a gente tem as figuras estranhas, a gente tem todos esses elementos que dentro do circo, é uma explosão. As pessoas vão para ver aquelas pessoas que se arriscam, as pessoas vão para ver aquelas pessoas que vivem, que são do jeito que elas são. É uma arte. Tanto é que a gente vê uma pessoa na rua andando toda maquiadona, vai pro circo, né? Nasceu daí que não, sabe, entende? Mas o circo, ele é uma arte de inclusão. O palhaço, ele é uma arte que ele tem uma existência a parte do circo, né? São atores que tem aquela performance, que busca aquele e tal. E aí o circo, quando eles chegam no circo, eles se tornam figuras principais do circo, né? Mas antes do palhaço, a gente tem os malabaristas, a gente tem os equilibristas, a gente tem os contorcionistas, a gente tem os números aéreos, né? Que são os acrobáticos e N números que sempre que nasce uma coisa diferente, né? O circo ele abraça tudo isso. Então acho que é por isso que tem essa coisa do que a gente estava falando agora, dessas figuras que chegam no circo e ficam. E aí, eu acho que eu me perdi. A gente estava falando de mim, do Você circo, estava falando da sua trajetória, e aí a gente já foi falar, tipo, de outros milhões de outros milhões de histórias. Porque você convida um contador de história para conversar, um contador pode de deixar, histórias, gente. aí Eu saio da linha, eu entro na linha, vou para cima, vou para baixo, daqui a pouco tô cantando uma música, e aí a gente vai bater na palma da mão. Mas prosear é isso. Aí se quiser cantar também pode, porque aqui amamos música. Sim. Me perdoem até se eu falar alguma besteira, é só me corrigir. Mas continue falando a sua história. E aí é isso. Lá em Baturité, que é a minha cidade. Falei o nome. Minha cidade, Baturité. E aí eu começo a conhecer as artes circenses, e eu já era do teatro, e aí eu já era do canto coral. E aí eu fazia todas essas coisas. E, como eu te falei lá no início, conheci o circo não saiu mais de mim. E aí, quando o Circo Escola fecha em Baturité, eu começo a pesquisar mesmo por conta própria. E aí, entenda que era um menino, uma criancinha mesmo, querendo conhecer mais, pesquisando, e com as possibilidades muito limitadas, né, de uma cidade de interior. Quando eu me torno maior de idade, o projeto social do qual eu era aluno me convida para ser educador. Que delícia.
Exatamente. Deve E ser aí, uma honra incrível. foi assim, foi acho que foi uma grande Uma primeira grande realização emoção. assim, da minha vida. Uhum. Quando eu me vi, e aí recebi o fardamento, me tornei educador, comecei a dar aula de teatro e dança, porque eu fazia dança também. Uhum. Eu queria fazer tudo. E aí, Alma de artista. mas é um problema que a gente acaba assim, a gente conhece tudo até a página 5. Aí da página 5 tem que levar para alguém que se aprofundou mais, né? E aí eu começo a trabalhar como educador nesse projeto social, como educador de teatro, educador de dança. E aí eu vou juntando um dinheiro e começo a vir em Fortaleza e conhecer os grupos de Fortaleza e começo a andar mais por Fortaleza até que eu alugo uma casa em Fortaleza, até que eu saio da casa da minha mãe. Até que vem pra cá de vez. E aí eu chego em Fortaleza e assim, Deus sabe o que faz, né? Um amigo meu chegou pra mim e disse assim, ó, olha, Neto, existe uma amiga minha que está precisando de um educador circense para trabalhar com montagem de espetáculos de circo. Né? Lá, ela já tem todos os artistas circenses educadores para dar aula para essas crianças. Ela está precisando de alguém que tem uma vivência em teatro, que tem uma vivência em circo, que tem uma vivência em dança. Aí sou eu. Aí falei com ela pelo Facebook. Ela aceitou me receber. Fui lá na casa dela e me tornei educador do Circo Escola, aqui de Fortaleza, lá do Conjunto Palmeiras. E aí fiquei... Pronto, a partir do momento que eu entro no Circo Escola, eu começo a me aprofundar mais no circo. E aí vou conhecendo. E eu entrei lá só para dirigir, roteirizar mesmo e dar umas dicas de cena, como costurar cenas. Mas de observar, eu comecei a praticar. Então eu fui praticando tecido, fui praticando números aéreos em geral, fui praticando malabares, fui praticando tudo. E aí eu vivenciei muitas coisas do circo e isso complementou no meu trabalho como ator. E cá estou eu. Muito É claro que o Circo Escola abriu muitas possibilidades. Hoje eu faço licenciatura em teatro no Instituto Federal e por conta da carga horária da faculdade, eu não pude permanecer mais no projeto. Continuo lá como voluntário, ainda vou sempre que eu posso no Circo Escola, sábado, sextas-feiras, dias livres que eu tenho, eu vou lá, faço meu trabalho voluntário, por conta da faculdade de teatro, né? Então, eu tive que procurar outras coisas. Então, o Circo Escola abriu para mim N possibilidades. Hoje eu dou aula em várias escolas, dou aula em várias escolas. Dentro da sala de aula, eu comecei a usar como metodologia o teatro, o circo e a contação de história. Era isso que eu ia perguntar. Onde é que a contação de histórias apareceu Exatamente. nesse momento, então? Quando eu começo a trabalhar literatura com as crianças, eu começo a pesquisar formas de trabalhar essa linguagem, de incentivar a leitura. E aí eu começo a encontrar a contação de história. Sim. Me encontro com a contação de história, procuro contadores de história em Fortaleza, vou assisti-los. Me tornei amigo de uma grande contadora de história, que é a Nádia Aguiar, aqui de Fortaleza, grande atriz também. Ela começa a me levar pros cantos com ela, me apresentar pessoas, e aí eu vou usando isso como metodologia dentro da sala de aula. Então, eu vendo aquilo funcionando dentro da sala de aula, eu começo a levar para outros cantos, além da sala de aula. Sim. E foi surgindo um contador de história, digamos que performático, assim, sendo musical. Contador de história circense. Exatamente. Exatamente. Que é um grande problema. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, você é ator? Eu sou ator, mas eu sei que tu conta histórias. Eu sou contador de histórias. Mas aí tu canta, né?
Eu canto. Eu sou artista, querido. Dá pra entender ou não? Eu sou multidisciplinar. E eu ainda não... Eu preciso dar um foco, assim, para as coisas. Todo mundo precisa dar um foco, mas eu acho que tudo isso me complementa. Sim. Entende? Ainda é... Né? Ainda é uma Exatamente. necessidade que se tem de Rotular as coisas. e de É. colocar as coisas apenas em uma caixa. Exatamente. E isso não existe mais. Hoje em dia é muito difícil você dizer o que uma pessoa é ou não. Nós Maravilhoso. podemos ser tudo. Tem Maravilhoso. até um conceito interessante de um pesquisador das artes visuais que ele traz muito essa coisa do artista, etc. Porque a gente é um etc. A gente pode ser tudo. A gente não pode ser só palhaço. A gente pode ser outra coisa também. A gente pode ser ator, a gente pode ser dançarino, nós podemos ser cantores. Podemos ser Maravilhoso. muitas coisas. E só voltando pro teu gancho de contação de histórias, Sim. assim, que é um modo muito potente que vem sendo utilizado para lidar com literatura, principalmente com crianças. Sim. Existe um movimento para tornar oficial a profissão do contador de histórias. Sim. Entende? Existe um movimento que está aí rodando. Quem puder procurar por esse movimento para apoiar, participar das rodas de conversa, esse movimento existe. Inclusive, só pegando aqui a carona, e semana passada nós entrevistamos o Raimundo, que é da Quinta Caravana de Leitura do Autor Cearense, Uhum. que ele veio aqui justo para conversar sobre as contações de histórias que Maravilha. eles realizam nessa caravana. E é basicamente a partir da contação de histórias que eles desenvolvem todo esse trabalho Sim. pelo interior do Ceará. É um trabalho bem interessante. E quem quiser saber mais sobre esse trabalho, vá lá nos nossos vídeos que está disponível. Foi semana passada, na quarta-feira. Eu vou procurar. Procure, Foi ótimo, foi um bom bate-papo. procura, curte e compartilha. Sim. Maravilha. Manuel, só a gente caminhando um pouquinho mais sobre o circo. Sim. E essa ideia do circo, assim. Então, como que tu vê a arte circense no contexto cearense? E também um pouco nesse contexto do Brasil. Porque Sim. é uma arte que é um pouco periférica. Sim. Eu tenho um olhar do circo, não sei se é o termo certo, mas um olhar bem infantil, assim, dessa memória. O circo me traz lembranças maravilhosas, assim, que me acompanham na minha vida inteira. Né? Do circo eu sou um pesquisador, do circo eu sou um estudante, né? Assim como do teatro da vida. E o circo eu vejo ele como eu vejo as artes cênicas em geral, né? Ele existe, ele tem uma potência muito grande aí acontecendo, né? Mas os espaços estão ficando cada vez menores. A estrada vai se afunilando cada vez mais. E aí as artes vivem essa revolução hoje. A gente vai caminhando para se adaptar, né? E aí eu vejo tudo nesse contexto de revolução, de evolução, de busca para a adaptação em si. Hoje tem um cenário do circo contemporâneo, né? Que aí são esse circo de palco, né? O circo de teatro. É exatamente isso. Circo teatral, mais teatral. Que é aquele circo que deixa de ser man baby, né? Que sai dessa itinerância, né? A gente fecha a lona do circo e vai para os palcos do teatro, a gente vai para as praças. Então, a gente virou esse teatro popular,
né? Esse teatro de rua, esse teatro de praça. Então, eu vejo o circo nesse momento de adaptação, né? De saída da lona, de saída do picadeiro para esse universo mais contemporâneo, Tomar mais os moderno. teatros. Exatamente. Não deixa de ser uma forma de encenar. Isso. Teatros, praças, ruas. Então, eu vejo grupos hoje que chegam numa praça, armou aquela lona, começou o trabalho, terminou, fechou e foi embora. Né? E aí foi a apresentação daquele circo. Sim. Mas existe os circos, existe esse circo Mambaby mesmo, ainda existe muito e são sensacionais, maravilhosos, mas eu vejo essa transição, Sim. né, pro contemporâneo. Pro Tanto novo. os circos mambembes que eu acredito, você me corrija se eu estiver errada, assim, mas só por observar, é muito ainda localizado em bairros. Né, quando a gente fala de capital. Exato. E nos interiores também acho que ainda é possível encontrar. Porque até esses grandes circos espetaculosos, hoje em dia é bem mais difícil também de ver. Exatamente. Vai permanecendo esses que justamente já tem uma grande trajetória. Por exemplo, eu acho ainda está em Fortaleza, né, o circo do Marcos Frota. Sim. Ainda está, né? E aí é um circo itinerante, sim, né? É um circo tradicional, itinerante, exato. né? É um circo tradicional, é bonito, é massa demais. Sim. E existem outros. A gente vem muito o Le Cirque para cá, né? Para Fortaleza. A gente assistiu alguns. Nesse ano teve muitos circos, né? Que teve por aqui. Que eu esqueci o nome. Mas existem muitos circos itinerantes, existem muitos circos Mambaby. Mas assim, é uma preocupação, é preocupante, assim, é uma tristeza ver que esses mais tradicionais, circos de bairro, de periferia, de interior, né, que eles estejam meio que Pulverizando. Sim. E aí também, esses dias a gente estava conversando sobre a performance desses circos, assim, que hoje em dia a gente chama as performances do palhaço de reprises, né? E aí, hoje em dia, existem várias reprises de palhaços que falam já sobre o moderno, que falam sobre a atualidade. E aí, outro dia a gente assistiu uma performance de uma reprise bem antiga que falava de um relacionamento, um conflito. Aí era uma palhacinha e um palhaço. E eles viviam nesse conflito e de repente ele dava uma tapa nela e ela rodava. Então as pessoas meio que esse assunto não cabe mais, entende? Não é interessante. Exatamente. Isso talvez fosse há muito tempo atrás. Então, eu de uma certa forma, é importante pensar nessa linguagem nova, no que é que eu vou falar na minha readaptação. É importante se readaptar, né? Nem tudo vem para o mal. Você né? se afinar com... Exatamente. Com o que a gente está vivendo, de fato. Exatamente. E trazer isso para o picadeiro, digamos isso, assim. Exatamente. Trazer para todas as linguagens. Exato. Então, ainda é comum a gente assistir um circo, como você falou, bem tradicional, lá na periferia ou lá no interior, que ainda trazem essas reprises, né? Mas, assim, é até importante se alguém estiver nos assistindo agora e tiver um amigo de circo bem tradicional que faz uma reprise dessa e conversar. Sim. Né? Olha, talvez a gente esteja vivendo essa crise porque a gente não quer se adaptar. Né? Se adaptar não significa se entregar ou viver algo que... Mas é repensar as atitudes. Repensar como tudo na vida que a gente tem que fazer. Exatamente. É repensar, é conversar e tentar encontrar outros caminhos possíveis. Porque Exatamente. caminhos possíveis estão aí, eles existem, de Exatamente. fato. É o contemporâneo. Então, de um modo geral, falando num contexto, como você falou, Brasil, Ceará,
é o novo, é você enxergar o que é que está acontecendo e tentar se colocar da melhor maneira. Sim, é tentar capturar isso que está aí, Exatamente. visível a nós, e tornar isso para a sua própria arte, para o seu Exatamente. próprio fazer. E assim, a gente continuando sobre essa realidade que se cria com o circo, Uhum. que é um ambiente de mágica, é um ambiente lúdico. Hoje tem espetáculo, tem sim senhor, Sim. é a famosa frase, não sei se ela ainda existe, mas é a frase que tem na minha memória. Sim. E então é algo que mexe muito com a nossa memória, de fato, essa nossa memória afetiva. Sim. E aí que eu fiquei pensando assim, como que você percebe a relação do público com o teu trabalho em específico, com a peça em específico, porque é um espetáculo que atende adultos e crianças. Então, como que você vê essa relação com esses tipos de público? Sim. Existe uma relação muito sincera, porque eu e toda a equipe que está trabalhando comigo hoje é muito sincero com o que a gente apresenta, com o que a gente faz, com o que a gente fala. Nós fazemos o que nós gostamos, buscando falar do que a gente gosta, repassar aquilo que foi importante na nossa infância e que está com a gente até hoje, né? Que a gente carrega até hoje. Então, essa troca é sinceridade, assim mesmo, né? Esse olhar sincero. O espetáculo, ele olha... Se o espetáculo fosse uma pessoa, ele era uma pessoa de um olho muito grande que olha no fundo dos olhos de cada um que está na plateia. Né? E as pessoas se enxergam de uma certa forma. Eu tenho um retorno muito positivo de todo mundo que está na plateia. Todo mundo que para conversar com a gente, eles dizem, olha, eu me vi, né? Olha, eu lembrei de determinada coisa. Olha, foi uma aula. Olha, quando é que vai ter de novo? Eu quero trazer os meus alunos. Ah, que lindo. Entende? Então, existe essa sinceridade, essa poesia em volta. Né? Isso é muito forte, você trabalhar com essa questão da memória, dos afetos. Sim. Mexer com as pessoas e trazer também esse momento de alegria. Exatamente. Porque eu acho que é isso, é a alegria. Exatamente. Que a gente, nesse espetáculo, a gente faz rir, mas de uma forma que a gente não conta bem piadas. A gente conversa sobre o que a gente viveu, como a gente viveu, o que aconteceu. E aí as músicas puxam essa brincadeira e a gente vai rindo, a gente vai se divertindo. Sim. Né? É um outro riso. Né? É um riso mais... É um riso mais verdadeiro. Exatamente. Mesmo, tipo, de sentir. Exatamente. Que é diferente de você ouvir uma piada. E que exatamente. Hoje em dia esse questão... espetáculo... Não, desculpa. Eita. Só pegar continuação do raciocínio. Essa questão das piadas é algo até que a gente precisa conversar. Isso. Porque as pessoas não, às vezes perdem a noção de fazer piada. Então, assim, e é diferente você fazer rir por outros caminhos. Exatamente. São possíveis. Fale. Não, o que eu ia te dizer é que eu estou nesse cenário que vive essa transição que a gente vinha falando há pouco tempo. Eu vivo esse estudo do moderno, né? Dessa transição. Eu fui, quando eu era aluno, eu estudei lá no Picadeiro. Hoje eu apresento o circo em um palco. Então eu vivo esse momento de transição. Sim. Entende? E eu com a minha equipe, a gente procurou assistir muitos hoje, né? Deixando meio que nós procuramos ver
circos itinerantes hoje, procurar esses circos Babies, né? A gente foi na periferia procurar os circos, a gente foi assistir esses circos grandes que chegaram hoje, para a gente entender que é dali que veio, né? O nosso estudo, ele tá aqui. A gente apresenta lá no palco, mas é disso daqui que a gente está vendo agora, desse circo do picadeiro, dessa lona. Tem uma história. Então, eu vivo isso que a gente está falando hoje. Então, é claro que tem muita gente que assiste, que nos assiste, que diz, não, circo é aquele do picadeiro, circo não é esse do teatro, isso daí é outra coisa, já é uma coisa mais moderna, mas é esse moderno mesmo, entende? Mas a gente também não está desvalorizando e nem querendo que acabe, né? A gente, nós somos... Vocês estão criando outros diálogos. Exatamente. E acho isso evolução. A gente viu que esse diálogo existe e nós decidimos falar com ele. E é importante. Sobre ele. É importante também que ocupem esses outros espaços. Sim, sim. Mas, Manuel, a prosa está boa. Mas a gente tem um tempo limitado no nosso programa. Que pena. Nós precisamos seguir com os nossos outros quadros. Sim. E vamos conversar agora sobre o nosso Alencarina em Destaque, que é sempre uma homenagem que fazemos a um cearense que destacou nessa linguagem que estamos conversando. Sim. E hoje a Mai vai falar sobre o Clóvis dos Clowns, Mai? Exatamente, o Clóvis dos Clowns, este moço bem aqui. Clóvis Pereira Matias nasceu em 1913 e morreu em 1998. Foi ator, diretor, oriundo dos folguedos populares e do circo. Mestre da comédia de costumes e das burletas, pioneiro dos programas de humor no rádio cearense, que de 1973 a 1989 atuou como porteiro do Teatro José de Alencar. Palhaço descolorido e desprovido de guizos, Clóvis no palco dispensava maquiagens, apliques e adereços, pois mesmo de rosto nu, apenas pela entonação, pela gesticulação e pelo domínio do ritmo da sua narrativa, fazia a plateia rir. Clóvis foi um dos últimos remanescentes de uma estirpe de mambembeiros, emblemático comediante cujo histrionismo é fonte inesgotável de reinvenção do teatro. Eu tava pensando aqui, tipo, numa colocação. Tipo, ele foi quase o pioneiro do stand-up, né? Porque você fazer rir de uma forma inteligente, sem nenhum tipo de adereços e maquiagem, hoje em dia a gente dá o nome disso de stand-up. Né? Exatamente. É verdade. Justamente o moderno acontecendo, as transições. Sim, na verdade, se entrelaçando, né? Exatamente. Porque da mesma forma que... exatamente. Da mesma forma que ele fazia isso, ele também tinha as outras características, né? Que o deixavam 70, 80 e vanguardista. Cearenses, como sempre, ganhando o mundo. Mas vamos continuar com as nossas dicas. E uma delas é a reinauguração do Teatro São José, que está acontecendo desde a semana passada. Na última quarta-feira, do dia 19, o Teatro São José, que é um espaço histórico de Fortaleza, iniciou uma programação de reinauguração, após uma obra de restauração que começou em 2016. As atrações são gratuitas e desde o dia 20 e seguem até o dia 30 de setembro e passeiam entre apresentações musicais, danças, espetáculos e visitação pública. Entre os destaques das atividades que seguem durante o restante desse mês de setembro está a aula show com o dramaturgo Ricardo Guilherme e o espetáculo Boi Ceará com o mestre Zé Pio. O teatro também tem espaço especial para as atividades de humor, gênero que tem relação histórica com o local. Eu tenho um pouco de parênteses sobre isso, sobre vincular sempre o cearense com essa coisa do humor. Mas, e aí também vai ter o comediante Laitinho, que vai celebrar as 3 décadas de trabalho dele nos palcos do espaço, enquanto o tradicional espetáculo Tita e Nick também vai voltar a ser apresentado e nos palcos do São José.
Maravilhoso. Então, a programação de reinauguração do teatro, que vai acontecer até o dia 30 de setembro. E o Teatro São José, ele fica na Rua Rufino de Alencar, no bairro do Centro. E eu sei que o Manuel vai fazer uma apresentação lá, vai abrir o Festival de Teatro Infantil, é isso? É o Festival de Teatro Estudantil, que vai acontecer aqui em Fortaleza, o Festival de Teatro Estudantil, e o teatro vai receber programação também. E eu vou estar me apresentando lá, mas eu acho que é no dia 17 de outubro. Certo. Eu acho que eu te falei a data errada. Você me disse que seria esse final de semana. Não, pois é. É que eu tô lembrando aqui e eu ia te falar tudo errado. Nesse final de... amanhã, quinta-feira, que é 27, nós vamos estar abrindo o festival de teatro estudantil, mas vai ser no Teatro da Caixa Cultural. Certo. É verdade, porque esse festival eu vi que ia acontecer Isso. lá. Tá Mas vendo? aí... Eu ia passar a informação errada. Informação errada. Ele vai estar na Caixa Cultural, Isso. dia 27, que é amanhã, Isso, abrindo o festival de exatamente. teatro. Com o espetáculo A Turma do Chaves num Sonho de Criança. Pronto, fechou. Isso. E aí nós vamos fechar o festival no dia 17 de outubro, lá no teatro que a gente acabou de falar. Ah, pronto. Então é isso. Só teve uma confusão Exatamente. de data. Mas vamos aqui seguindo. Foi só a ordem das Foi coisas. só a ordem. É, isso aí. E seguindo, a gente vai falar também de Andy, com Vitor Mendes e Gero Camilo. O Cine Teatro São Luís vai ser palco no próximo dia 28 de setembro de Andy, novo espetáculo da companhia Tertúlia de Acontecimentos. Com direção de Gero Camilo e texto também dele, em parceria com Vitor Mendes, a peça faz um mergulho na vertiginosa trajetória do performer americano Andy Kaufman, um humorista à frente do seu tempo. O espetáculo dialoga com os pensamentos transgressores do artista, tido como morto em 1984 nos Estados Unidos. A história, uma biografia ficcional, traz Vitor Mendes como Andy Kaufman e Gero Camilo como Laika, a cadela russa que foi o primeiro animal a viajar para o espaço. Gero interpreta ainda personagens que fizeram parte da vida do artista, como o empresário George Shapiro e o melhor amigo Bob Smuda. Faremos um paralelo entre o homem que tira o pé do chão e está com a cabeça na terra e o homem que está na terra, mas tem a cabeça na lua, explica o diretor. Essa frase me pegou agora de um jeito. Quando eu li, eu pensei, eita. Né? Aquele famoso eita. Mas voltando aqui à concentração. Embora o artista americano seja mais conhecido por ser um humorista, o espetáculo Andy não pode ser classificado apenas como uma comédia, mas também como um espaço para se emocionar com a carreira meteórica de Andy Kaufman. Sobre Andy, né? Ele é de Nova York, nasceu em 17 de janeiro de 1949 na cidade de em Nova York, e morreu em Los Angeles no dia 16 de maio de 1984. Foi cantor, dançarino e ator performático. Quebrou as estruturas da comédia convencional, apresentando inúmeros vanguardistas no teatro e outros eventos públicos diversos. O performer misturava a própria vida com a arte e é pioneiro nessa linguagem que buscava desenvolver. Nesse universo, interpretava personagens que escondiam a sua verdadeira identidade, como o cantor Tony Clifton. Seus números irreverentes e criativos o tornam célebre nos Estados Unidos. Fez sucesso no programa Saturday Night Live e ganhou a admiração de críticos e artistas diversos com as suas performances. Para quem quer saber um pouco mais sobre o espetáculo, né, o serviço, Andy com Vitor Mendes e Gero Camilo vai estar no Teatro São Luís, que fica na rua Major Facundo, número 500, no centro de Fortaleza. A data, sexta-feira, dia 28 de setembro, então agora esse final de semana, às 19 horas. Classificação indicativa é 16 anos, duração 90 minutos, e você pode garantir os ingressos por R$20 a inteira e R$10 a meia. Para mais informações, você pode entrar em contato com o telefone 3252-4138. A gente quer agradecer também a Mandala Comunicação, que passou aí essa pauta, as informações pra gente. Muito obrigada. A gente aqui quase consegue trazer o Gero, não foi, Will? Mas por conta de agenda e tempo não deu muito certo. Mas fica pra uma próxima. De saúde que ele teve, mas vai dar tudo certo. Verdade.
Próxima dica. Vai ter o Silver Show com o Silvério Pereira. E o Silvério Pereira, que também pode ser Gisele Almodóvar, ou o Nonato, o motorista da novela, que também é Elis Miranda, Pablo, Gal, Fred. Não importa como queira chamar, sobre uma coisa não há dúvida. Silvério Pereira é uma das grandes revelações no cenário nacional, não só por sua consagrada atuação nos palcos, mas também agora como revelação musical. E para celebrar a passagem que ele teve pelo Show dos Famosos no Domingão do Faustão, que é um programa de uma emissora de televisão, surgiu o Silver Show, onde Silvério reproduz ao lado de uma banda maravilhosa orquestrada por Caio Castelo e bailarinos coreografados por Nádia Fabrici. Os números apresentados na novela A Força do Querer, além de muitas outras surpresas. Então, o Silver Show vai acontecer no sábado, dia 29, às 19 horas. A entrada é R$30 a inteira, R$15 a meia, classificação livre. E vai ser no palco do Teatro São Luís. É isso aí, gente. A gente vai chegando aqui aos finalmente do nosso programa. Agradecendo sempre a companhia de vocês que estão nos assistindo, que estão acompanhando. Lembrando das nossas redes sociais, a gente está com as plataformas bem bacanas. A gente tá fazendo essa live aqui no Facebook, se você estiver assistindo. O nosso vídeo também fica disponível no YouTube. Temos o Instagram, onde você pode acompanhar a rotina aqui da rádio, dia a dia, a programação, ver os nossos convidados que também sempre estão aqui com a gente nos programas. A gente está com uma grade de programas grande, bacana, diversificada, tem para todo estilo, para quem gostar de vários assuntos diferentes. Então vocês podem conferir isso nas nossas redes sociais, @Rádio Ceará News com SI, certo? Essa daí que tá aparecendo agora para vocês. Esse foi o Prosa Cultural, a gente volta amanhã às 17 horas. Quero agradecer mais uma vez. Não, vou agradecer primeiro ao convidado, né? Porque é mais importante. Queria agradecer ao Manuel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. E vou dar a palavra para a Will também, para ela agradecer e finalizar aqui o nosso programa. Eu queria agradecer ao Manuel por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Estamos sempre de portas abertas para novas prosas. Certo? Desejo um bom espetáculo daqui a pouquinho, que vai ser às 20 horas no Teatro Dragão do Mar. Quem quiser ir, vão. Os ingressos estão R$10 a inteira, R$5 a meia, classificação etária livre. Espetáculo de conto em conto. É isso? Quarta-feira, saindo do trabalho, saindo da escola, quero ouvir uma música ao vivo, aproveita. Assistir uma performance de circo e muita poesia de conto em conto no Teatro Dragão do Mar. Quer fazer uma viagem mágica e lúdica no meio da semana? Né? Sim. Aproveitem que lá no Teatro do Dragão do Mar está o espetáculo de conto em conto. Vem viajar com a gente. É isso. E também quero agradecer a Mai pela companhia de cada dia. Eu que agradeço. E mais uma vez, obrigada a todos que nos assistiram e vão nos assistir mais à frente. Assistam sempre. E boa noite. Obrigada, Manuel. Você quer falar alguma coisa? Considerações? Temos aí 2 minutinhos. Eu quero agradecer demais pela prosa. Quero agradecer o convite maravilhoso. Me convidem que eu venho. Gente, da próxima vez a gente já sabe que ele vai vir todo montado pra contar a história aqui. Então eu cheguei aqui, vamos filmar, vai aparecer. Se eu soubesse, eu tinha vindo de contador de história. E eu entrei aqui e vi várias mulheres, então, incrível, trabalho maravilhoso de vocês. Obrigada. Sensacional. Obrigada. Muito obrigado também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã às 5 horas novamente, com mais um Prosa Cultural. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.